Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar, através da TV Mão Amiga, o programa Escola Bíblica Dominical. E queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembro que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino do campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, este campo presidido pelo pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação, através deste programa. Nós estamos estudando uma sequência nova do quarto trimestre e hoje vamos estudar a terceira lição desse trimestre com o título As Abominações do Templo. Essa lição que compõe um tema geral do quarto trimestre, que é a justiça divina. E nós queremos pedir a você que compartilhe essa programação, nos ajude a divulgar, você que está gostando, está sempre nos assistindo, através do YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP, através da TV Mão Amiga. Você pode acessar, você pode se inscrever e também compartilhar em suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas, tendo em vista que o nosso desejo aqui é trazer uma programação, uma pré-aula, melhor dizendo, que facilite, que auxilie na preparação da sua aula aí, caro professor, caro superintendente, a você que gosta de aprofundar em assuntos relacionados à Palavra de Deus e um tema muito sugestivo durante esse trimestre, trabalhando em cima do livro do profeta Ezequiel. E assim, ele torna desafiador pelos seus contextos, né? Histórico, profético e escatológico. Hoje, para comentar esta lição, nós temos aqui no estúdio da TV Mão Amiga a presença dos companheiros, né? Sempre estão conosco aqui, nós louvamos a Jesus por uma vez mais estar convosco, né? O presbítero Davi Brizotti, auxiliar ali no Adequicizano, né? Paz do Senhor. Paz do Senhor, você, paz do Senhor a todos que nos assistindo. Bênção, né? Pastor Fábio Tenório, né? Dirigente da congregação do Jardim Suíça, né? Também outro companheirão aí, sempre estamos juntos aqui. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Emocir, paz do Senhor, presbítero Davi. Prazer estar aqui. Glória a Jesus, né? E nós sempre louvamos a Deus por tê-los, né? Para comentar essa lição. E a lição de número 3 desse trimestre, as abominações do templo, ela traz algumas implicações importantes. Ele vai trazer na introdução, no plano de aula do professor, uma ideia de que a idolatria leva o ser humano, e a idolatria leva o ser humano, e até mesmo uma nação, à ruína moral e espiritual. Por isso, essa lição traz um alerta a respeito deste perigo. Então, olha só a importância de nós estarmos atentos, observando a palavra de Deus. Eu quero convidar neste momento pastor Fábio, melhor dizendo. Pastor Fábio, faça a lição do texto áureo, por favor. Amém, pastor. Texto áureo. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Presbítero Davi, a verdade prática? Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Ok. Os objetivos da lição são 3 nesta aula de hoje. O primeiro objetivo é expor a visão do capítulo 8 do livro. O segundo objetivo é destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciãos. E o terceiro objetivo, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. E agora nós vamos à leitura bíblica em classe que está no livro do profeta Ezequiel, que está sendo estudado em apreço, capítulo 8, versículos 5, 6, 9 e os versículos 12
14 e 16. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Após a leitura bíblica, nós vamos iniciar então os comentários, porém antes, lembrando que é sempre importante a você que vai preparar a sua aula dar uma observada em todo o recurso que a CPAD nos oferece através da lição. Por exemplo, a leitura diária, tem um recurso maravilhoso ali nas leituras diárias de segunda até sábado. Também o plano de aula que traz a questão introdutória, apresentação, motivação, sugestão de método, a conclusão e assim por diante. Então ela dá uma visão geral para que você prepare uma boa aula e tenha sucesso em Cristo através da explanação da palavra de Deus. Pastor Fábio, você é sempre um apoiador, né? Incentivador desses conteúdos, né? Tem uma palavra àqueles que estão nos assistindo, em especial aos nossos professores? Temos sim, pastor. O nosso desejo e o nosso prazer é estar aqui compartilhando essas porções da palavra de Deus. Aproveitando a oportunidade, lembrar do nosso canal no YouTube, como foi mencionado, na Escola Bíblica Dominical SJP, e dizer aos nossos professores, nós não estamos trazendo aqui minuciosamente toda a lição, porque não daria tempo, mas nós queremos deixar claro aqui aos nossos professores, alunos, que parte do que expomos aqui, ou tudo que falamos, está relacionado diretamente com a lição, para que seja de base o aproveito e você possa aí fazer os seus rascunhos, né, as suas observações e trazer em sala de aula. Eu acho que esse compartilhamento, esse bate-papo que a gente tem aqui, vai acrescentar muito dentro das escolas bíblicas dominicais, né? Então isso é o que vem acrescentar ao professor, vem a enriquecer a aula e seja uma aula bem participativa, sem deixar, né, de você, professor, trazer a curiosidade para os seus alunos. Você pode preparar materiais, né, extra revista, como livros de apoio, né, isso enriquece a aula para nós. Obrigado, pastor Fábio. Presbítero Davi, que é um exímio estudante da palavra de Deus, né? Que recomendação você dá a um professor na preparação da aula? Se possível, buscar enciclopédias, livros. A internet é muito boa, mas temos que ter esse cuidado também. Sempre nós dizemos aqui que a internet dá voz a muitas vozes. Mas é bom você buscar na internet e a fonte desses recursos, né? Aliás, o pastor tem até 2 livros ali. Se possível, pastor, se pudesse mostrar, é muito bom.
Vamos pegar aqui, então. Fica à vontade, pastor, que é muito bom para eles conhecerem personagens, a geografia bíblica, tempo, história. É muito bom. Esses dois são dois livros, assim, de recursos simples de fácil acessibilidade, né? Até conversávamos aqui há pouco, né? Não é um dicionário exegético, não é um livro que traz um contexto de difícil compreensão, né? Para aqueles que estão mais aprofundados, porém, enciclopédia da vida dos personagens bíblicos de A a Z, nosso querido pastor Mateus Soares, né? Esteve conosco aqui em São José dos Pinhais. Muito bom, um recurso muito interessante, principalmente estava olhando Ezequiel aqui, ele fala muito sobre Ezequiel, e também um recurso maravilhoso que é o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu tenho paixão por ele, ilustrado, vou até abrir aqui para você dar uma verificada aí, ó, ilustrado, um material de qualidade. E quando você fala, irmão Davi, pastor Fábio, sobre essa questão das fontes, é importante nós olharmos para isso, né? Porque quando a gente mostra esse material aqui, são materiais Sociedade Bíblica do Brasil, CPAD e outras editoras conceituadas e sérias, né? Vida Nova. Exato, isso. Vida Nova, né? Thomas Nelson também. Thomas Nelson, né? Não é todas as fontes que a gente tem que dar ouvido a ela, né? Às vezes o livro é bonito, a capa bonita, bem feito, mas o mais importante é o conteúdo, quem escreveu, né? Se tem base, da onde vem essa fonte para você ver. Isso aí você vê a riqueza da Bíblia, né? Todos esses livros são baseados na palavra de Deus, mas a gente tem que ter essa cautela para a gente não entrar em assuntos que não condiz com a realidade bíblica, né? O que Deus quer que realmente... Exato, não condiz com a realidade bíblica e também com aquilo que nós temos como fonte de regra e prática cristã, né? Como base, né? Que é o nosso cremos e assim por diante, né? Então fica aí essa recomendação dos nossos comentaristas aqui, que nós deixamos a você, querido professor, superintendente, e a você que vai preparar a sua aula neste domingo, e com certeza Deus será contigo. Só uma coisa interessante, esse manual, eu estava falando essa questão geográfica e cultural, que quando o professor ele estuda, ele se familiariza com isso, ele entra dentro da história, ele compreende todo aquele contexto, fica mais fácil para compreender. Que a Bíblia ela é cheia de hebraísmo, né? Expressões hebraicas. Então, não é somente hebraica, mas expressões até egípcias, muitos provérbios. Então, o aluno e o professor acabam se familiarizando e assim fica melhor a compreensão. Né? Muito bom. Ok, obrigado. Então... pastor, só que tem uma coisa interessante que o Davi mencionou e eu queria, não cortando o senhor, é muito importante livros. Eu sempre falo assim na congregação, os livros são maravilhosos, mas a gente tem que ter uma coisa na mente. Nenhum livro substitui a palavra de Deus, né? Os livros são importantes. Porque a gente também percebe que muita gente às vezes dá mais ouvido aos livros do que aquela leitura. Não substitui a leitura diária da palavra, buscar, porque a Bíblia é o único livro que quando lemos o autor está presente, né? Os livros são maravilhosos, mas não se esqueça de sempre estar com a palavra de Deus. Ela é a primazia, essa é a nossa prioridade, né? Não troque a Bíblia por nenhum, mas acompanhe, né? Exato. Além do autor estar presente, é o único livro que promete felicidade àquele que lê, né? Então, os livros eles são uma janela, né? Exato. Apenas uma janela. Mas a palavra é insubstituível. Exato. Isso é importante. Então, assim, mais uma recomendação aqui importante. Não abra mão da palavra. O recurso primário para a sua boa aula é a Bíblia Sagrada. Hoje, terceira aula desse quarto e último trimestre desse ano. As abominações do templo, nós vamos trabalhar em cima do capítulo 8 do profeta Ezequiel. E nós pensamos nesse primeiro ponto sobre a visão. E é interessante porque a situação aqui, a gente já observou na leitura bíblica em classe, é que o problema aqui estava dentro, né, do templo, não só dentro, estava no oculto, né, no íntimo do templo ali, se a gente pode usar essa expressão, né? E essa segunda visão, que datada-se ali mais ou menos em setembro de 592, conforme o versículo de número 1, Deus manifesta ao profeta Ezequiel pela segunda vez, e Ezequiel é levado a Jerusalém, nessa visão, e é colocado perto do templo. Isso está no versículo 3. E o seu povo, Deus, a liderança, havia abandonado completamente a verdadeira religião, versículo 10.
Imagens da deusa Astarte, que é Astarote, né, no templo, versículo 3. Líderes adorando secretamente animais, né, e imagens de animais, versículos 7 ao 13. E mulheres de luto pelo deus sumério Tammuz, aquela situação que nós vamos abrir mais o comentário no versículo 14 desses pontos que eu estou abordando. Agora eu dirijo a primeira pergunta ao presbítero Davi. Essas visões de abominações do templo, elas revelavam o que estava acontecendo, o que iria acontecer e também as coisas futuras num contexto escatológico. É isso, né, Davi? Sim. Então traz um comentário para a gente aí, mais ou menos, desse contexto aqui, né? Pastores, essa visão, ela é o início no capítulo 8, só que ela termina no capítulo 11, né? E essa visão do capítulo 8, ela tem um caráter revelativo, que nem o senhor colocou, né? É uma revelação. Apesar de ser um oráculo, não é algo profético, tá? Assim, não que é algo profético, escatologicamente falando, mas naquele momento era algo revelativo, né? Literalmente, para aquele tempo, para aquelas pessoas, era algo revelativo e escatológico para nós, profético para nós. Né? Interessante que o versículo 6, ele vai falar o seguinte: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Interessante que eu estava estudando a palavra fazendo, ela está no gerúndio, né? Como se estivesse tendo uma continuidade. Não o que eles fazem ou fizeram, mas é um gerúndio. Está andando, está comendo, é algo prolongado e contínuo. Então eles continuavam fazendo, e que dá a entender o profeta que eles ou deixaram de fazer, não, eles estavam fazendo, e isso viria à justiça de Deus. Então eles estavam revelando o que estava acontecendo, né? A idolatria estava dentro, como o senhor colocou, já dentro das portas do templo. Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 22, verso 3 ao 7. Ali, Manassés já tinha colocado, né, Astarte, dentro do templo para ser adorado. E ali ficou, até Josias chegar e colocar fogo em tudo, reformar tudo, né? E tocar fogo e virar pó. Mas é assim, nós podemos entender que chegava um rei, conforme a vontade de Deus, purificava o templo, renovava a fé do povo. Morria, subia outro que fazia mal aos olhos, até em Judá, né? E colocava novamente a abominação dentro do templo. E assim parecia que era um jogo de peteca, para lá e para cá, e assim indo, né? Essa visão, ela apresenta a glória de Deus, mas a glória de Deus ainda estava naquele lugar. Nós vamos tratar da glória, né, do Icabô, do outro, né? Faz uma linkada ali na próxima lição. Exato. Que vai a glória de Deus, né? Mas Deus ali, no capítulo 9, vai falar sobre essa sessão que vai do 8 ao 11, 9, ele vai falar sobre a retirada da glória do Senhor, né? Terceiro ponto, essas visões, né, irmãos, elas estão divididas em duas partes. Até está no livro de apoio, ele coloca bem lá assim, a descrição como se deu, que é do verso 1 ao 4, como o Senhor revela a Ezequiel, Ezequiel ele é levado da Babilônia em espírito até o templo. O espírito levou Ezequiel até o templo que estava em Jerusalém, né? E do versículos lá, né, 5 ao 8, vai falar ele relata as abominações que se encontravam dentro do templo. Fala da visão do poste ídolo de ciúmes, aquele ídolo que causava ciúmes em Deus. Usa, né, o Ezequiel usa o antropoformismo, trazendo um sentimento humano, né, para que nós humanos podemos entender como Deus se sente, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quando tem essa mistura, né, onde nós deixamos de adorá-lo, vamos dizer assim, e focamos a nossa vontade em outras coisas, a nossa adoração em outras coisas. Interessante, pastor, que essa idolatria, o senhor falou que era escondida, né? Eu estava entendendo que ela é sutil também. Porque tem muita coisa oculta e escondida que nós temos que retirar. A gente fala muito, aponta o dedo para os outros, mas olha para nós, né? Essa idolatria era sutil e a idolatria não é de uma hora para outra que acontece.
ela é paciente também. Ela vem lentamente, a gente vai deixando, como eles deixaram. No verso 11, né, estavam escondidos em suas câmeras secretas, em aposentos secretos, né? Para falar sobre... Eu procurei saber se era sacerdote, mas não deu para entender se era sacerdote. Eu sei que está aqui no versículo 11, fala sobre Jazanias, que era filho de Safã. Safã era escriba do rei Josias, né? Ele que levou os rolos encontrados à profetisa Uda e perguntar para ela se aquilo era de Deus. Mas não fala que era sacerdote. Enfim, o que nós podemos entender é que era um líder muito carismático, né? E influente. E influente, exatamente. E eles estavam ali o quê? Com o incensário, diante daquelas imagens, como se estivesse pedindo um incensário. Ele tem uma tipologia de oração, né? O incenso sobe como oração. Estavam ali cultuando e pedindo, né? Essa adoração, pedindo não, entregando essa adoração. E no versículo 14 fala da banda do norte que estava assentado ali, as carpideiras cortuais, né? A Tamuz, estavam orando e pedindo a bênção, né? Entre aspas, a esse Deus sumério, tá? E para mim encerrar, irmãos, meus pastores, eu quero falar desse, a gente falou dessa coisa futura, desse contexto escatológico, né? Que ele nos serve de alerta. Esta visão revela um aspecto de culto clandestino, uma idolatria escondida, que queira ou não, irmãos, nós temos que prestar atenção se olhar para nós primeiro, se a gente não está cometendo esses tipos de erro, idolatria, né? Eu quero também encerrar com um comentário expositivo de Wiersbe, que ele diz assim, o reverendo Wiersbe: apesar de os cristãos não se curvarem diante de ídolos grosseiros, ainda assim devem ficar atentos contra a devoção ou controle da sua vontade em lugar da vontade de Deus, né? Conforme João, primeira epístola de João, capítulo 5, 21. Filhinhos, guardai-vos das idolatrias. É interessante a tua colocação e essa colocação final desse reverendo, porque a gente fala de idolatria, e no caso aqui a tratativa é a idolatria de imagens que Ezequiel está tendo, a abominação, mas o aspecto de idolatria já foi citado aqui em outras oportunidades por vocês. Essa caneta, por exemplo, se eu colocar ela acima de Deus, se torna um objeto, um objeto de idolatria, um veículo, um familiar, né, um emprego, qualquer objeto que ele está acima de Deus se torna objeto de idolatria, né? E essa escondida aqui, eu gostei dessa expressão, quero frisar de novo, guardai-vos do culto clandestino, né? Vamos frisar essa palavra aí. Pastor Fábio, ainda sobre a visão, né, nesse ponto 1, como entender as visões de Deus, devido a, principalmente aqui nesse caso, né, de Ezequiel, né? Devido à sua complexidade, né? Nesse caso do profeta aqui, ela foi física, ela foi literal, física e literal, ou ela foi no espírito, ele foi transportado? Porque há uns teólogos aí dizendo que foi até literal, né? Mas como entender essas visões, pastor Fábio? Pastor, é interessante essa parte da lição que nós chegamos, ou essa terceira lição, porque assim, eu até vinha comentando com o presbítero Davi acerca do que está acontecendo aqui, né? Em específico, o tema é as abominações do templo. E trazendo em aspecto prático para nós, né, nós estamos hoje, de certa maneira, vivendo já o que estava acontecendo naquela época. Nós estamos vendo. Então, nós estamos vendo algo que aconteceu no passado e nós esperamos que isso sirva de experiências para nós não aplicarmos, embora hoje já está acontecendo isso. A gente aqui ia ver a abominação do templo, o lugar que era reservado para adorar a Deus, para buscar o Senhor, para oferecer os sacrifícios que até então, né, Jesus não tinha aparecido na história. E a gente vê que aqui a corrupção começa pelos cabeças. A gente não vê falar sobre o sacerdócio, mas a gente vê no capítulo 8, o próprio Ezequiel falando sobre os anciões que estavam na casa ministrando. Exato. Então era alguém de posição, não eram pessoas comuns.
não eram simplesmente participantes, eram pessoas de grau escalado, de grande escalão ali dentro. E a gente vê que parte para lá. Isso nos arremete para os nossos dias atuais. É lógico, nós estamos falando de uma visão, e eu coloquei aqui, porque geralmente aqui quando fala, o Ezequiel vai dizer, ó, o Senhor me levou, e o Senhor me levou, ele fala, o Senhor me levou e me levou em visão lá. Né? Talvez seja nesse contexto que eles entram em contradições, mas eu sempre falo, a gente não pode pegar um texto fora de contexto e usar para um pretexto. O importante é saber que Deus levou Ezequiel em visão. Ezequiel, no entanto, ele estava na Babilônia, exilado. Deus leva ele lá em Jerusalém em visão e mostra essas abominações. Né? Em visão, Ezequiel foi transportado, né, em espírito para lá, né, no templo de Jerusalém. Mas ainda há aqueles que afirmam que ele foi incorpóreo, foi em corpo. Mas a Bíblia dá a entender que ele foi em espírito, né? É lógico, porque o Senhor aqui, ele menciona várias vezes, né? E ele diz, e estendeu a forma de uma mão, né, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, né? É lógico, ele não está falando da pessoa, mas está falando, primeiro falou em espírito. Está no versículo 3 do capítulo 8 de Ezequiel, né? Ó, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos. Então, pode ser que nesses pontos aqui, alguns entrem em contradições, mas o mais importante não é saber se ele foi pessoalmente ou foi em espírito. É a visão que Deus estava dando para ele, né? E eu coloquei aqui, era uma visão, e era uma visão em tempo real. Né? Era uma visão que alguns vão chamar aqui preterista, né? Até tem no texto, uma visão em tempo real, que ele estava vendo lá. Note que eles estão exilados, mas a preocupação de Deus era com o que estava acontecendo lá. Deus não estava falando ainda nem do que estava ou ia acontecer na Babilônia. Deus sempre teve essa preocupação de orientar o seu povo. Né? As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer. Fala de curto, médio e longo prazo, né? Até mesmo no contexto escatológico. Essa visão era uma visão preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos que estavam acontecendo no momento da visão ali, embora ele estava na Babilônia, a visão era lá de Jerusalém, mas isso também não exclui o futurismo, né? Que falou assim, porque o que me chama a atenção é o que está no versículo 6 do capítulo 8 de Ezequiel. Olha, ele diz, ó, disse-me, né, disse-lhe, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? Você mencionou, o presidente Davi mencionou que estão fazendo, né? Mas lá no final, Israel faz aqui para que me afaste do santuário. Ele diz, ó, eles estão me provocando, estão fazendo, estão querendo, eu ainda não me afastei, mas eu vou me afastar, né? Mas verás ainda maiores abominações. Aqui, além de falar do presente, está falando que vai ter coisas piores lá. E eu estava lendo no texto aqui, estudando aqui com os livros de apoio, eles estavam prestando cultos a bezerro, adorando essas imagens de animais, répteis abomináveis, né? E dá a entender que eles estavam até praticando orgias dentro. Então a gente não tem como mensurar o que estava acontecendo. A gente vê a preocupação de Deus aqui em que eles parassem, né, no momento com aquilo. E aqui eu coloquei, aqui, né? Em suma, é o versículo 6 do capítulo 8 que nós lemos aqui. E falei que é uma visão preterista, né? Que é uma metodologia mais popular de examinar, no caso, né, esses atos que aconteceram, mas também é uma visão futurista, né? É uma visão de interpretação da Bíblia. Então, e aqui também eu achei uma palavra interessante que eu queria mencionar, que é a palavra aqui, ó, até coloquei, o dispensacionalismo, né? É uma outra doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã, mas, né, pois afirma que é outra doutrina que estava acontecendo. Ele fala sobre o futuro, fala sobre acontecimentos que vão acontecer, sobre as visões, a preocupação, mas em nenhum momento, tanto uma visão do presente, do passado, Deus falou que coisas aconteceram, coisas iam acontecer, estavam acontecendo e iam acontecer, mas em nenhum momento Deus falou que deixaria de julgar, Deus deixaria de tratar com eles. E aqui, para terminar, né, a gente vê
que essas visões de Ezequiel, né, são visões assim que nos traz aqui uma certa preocupação, porque não envolviam só as pessoas como um todo, envolviam as lideranças, os altos graus. É algo que a gente vê que começou lá de cima, porque foi o próprio rei que trouxe as imagens de escultura, trouxe essas abominações, né? Então a gente sabe pela Bíblia o seguinte, que quando não há da liderança um comprometimento, uma responsabilidade, toda a nação padece. Olha assim. E quando você comenta sobre essa questão, quando a gente vai lá para Atos 8, Felipe não vai dizer assim, e em visão o Senhor me levou, né? Quer dizer, ele foi transladado, né? Ele sai de um lugar e vai para outro lugar, né? Já o caso aqui de Ezequiel está dizendo que é em visão. E é interessante olhar para esse aspecto, porque eu tenho o privilégio de ter uma forma de comunicar com Deus, que Deus fala comigo e é por visão. E quando ele fala comigo é no último sono da manhã. Estou compartilhando aqui uma experiência pessoal. E muitas das situações que ocorreram no meu ministério no futuro, era como se Deus abrisse aquele momento, você está ali dormindo e você é levado a um local e você está enxergando tudo aquilo e acorda assim espantado, né, por aquela visão. E de repente isso vem com o tempo e acontece, mas você já estava avisado, já estava preparado para o momento. Então é muito interessante olhar esse aspecto, né, quando a gente pega. E você trouxe um aspecto interessante ali, sobre a zoofilia, né, que é essa adoração animais, e a zoofilia e também zoolatria, que é a adoração. Zoofilia é a prática, né, de relações com animais, relação sexual com animais, né? Então, perigo muito grande, mas a glória de Deus ainda estava no templo, né? Nós vamos estudar na próxima lição, você já citou que aí nós vamos falar quando se vai a glória de Deus. Então a gente olha para esse primeiro ponto pensando nessa questão sobre a visão, né? Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos. Qualidade aos seus pés. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e hoje estudando a lição de número 3 desse quarto trimestre, falando das abominações do templo. Estudamos já o primeiro tópico sobre a visão e agora nós vamos para o segundo tópico, que nós vamos trabalhar sobre abominações, né? Sobre as abominações, e nós vamos trabalhar aí em duas partes, né? O tópico 3 e o tópico 2. E sobre essas abominações, eu começo perguntando ao pastor Fábio. Nós vamos tratar aqui da idolatria de imagens, onde, já como foi comentado aqui, Israel havia abandonado completamente a verdadeira religião, né? E essa adoração a falsos deuses, a imagens e a tantas outras coisas, que o verdadeiro Deus, o nosso Deus, verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro de Israel, ele sempre abominou, né? E essa aqui era as escondidas ainda, né? Que é pior um pouco. Dentro do próprio templo, que está aí do capítulo 8, versículos 7 até o 13, está destacado aqui, nós não vamos ler, mas o 7 ao 13 vai fazer essa tratativa. Pastor Fábio, qualquer imagem provoca ciúmes em Deus, já foi até citado aqui. Mas aqui piora um pouco mais porque eles estavam, além de adorar essas imagens, também eles estavam adorando figuras de animais, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Embora já está sendo comentado nas entrelinhas, mas que você falasse um pouco mais sobre isso. Pastor, é interessante no seguinte aspecto. É difícil a gente não correlacionar as respostas, tanto a primeira do Davi como a minha, porque assim, o texto, nós estamos falando de um livro, né, que se passou há muitos anos atrás, é um dos livros mais difíceis na escatologia, para a gente poder estar
trazendo aqui uma orientação. Ele tem muita semelhança com o livro de Apocalipse. É um livro, por mais que seja antigo, é atual. E a gente está tentando trazer uma versão prática para uso nos nossos dias atuais, né? Uma visão comum aí. Essa questão dos ciúmes aqui, a gente conhece na palavra de Deus. O Senhor nos ensina que ele não reparte a sua glória com ninguém. Se você abrir em Isaías 42:8, né? Isaías capítulo 42:8, é um texto muito conhecido dos nossos irmãos e aqueles que estão nos acompanhando, né? Isaías vai dizer assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. No caso aqui estava sendo especificada a imagem, mas a Bíblia fala que Deus não reparte a sua glória com ninguém, e nem o seu louvor. Nada que venha tomar o lugar de Deus, né? Deus não aceita que nada tome o seu lugar porque é exclusivo dele. Mas o que me chama mais atenção aqui nessa questão é o que está no versículo 7 do próprio capítulo 8 de Ezequiel. O negócio era tão escondido, era tão obscuro, porque eu estava vendo aqui, olha, ele falou assim, olha, levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco. Primeiro ele viu um buraco, e Deus falou para ele assim, ó, havia um buraco. Então você pega, Ezequiel, e cava esse buraco. Ele cavou o buraco, e quando ele cavou o buraco, tinha uma porta. Ele falou assim, então você abre essa porta e entra. Era no oculto, era no escondido, né? Isso também nos arremete, não só dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, no nosso oculto. O que nós estamos fazendo? Será que, quem sabe, sem querer ou querendo, né, na melhor das vezes aí, acontece, nós não estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, provocando ciúmes em Deus? Porque a questão dos ciúmes aqui está mais voltado na questão do que? De cuidado, né? Aqui eu coloquei a palavra ciúmes no hebraico, é que naá significa zelo, está mais voltado com o zelo de Deus por nós. Porque sabe a palavra ciúmes para nós, nos nossos dias, é uma palavra até não legal para associar a Deus, mas Deus tem um zelo tão grande por nós, porque Ele é o nosso Criador. Então Ele não quer isso. E aqui mostrava de algo que estava acontecendo no presente, e Deus já está revelando que até nos dias e no nosso futuro acontece. Né? E aqui eu coloquei, ó, Deus sabia que ao longo e curto prazo isso faria muito mal, seria prejudicial, né, à nação de Israel. Esse é o primeiro ponto, Deus não divide. Segundo ponto, a visão vai falar desse buraco, está no capítulo 8, versículo 7, né, onde ele cava a parede, ele acha uma porta, né, e ele entra e vê ali malignas abominações, répteis, né, abomináveis. Eu não faço nem ideia do que sejam esses répteis abomináveis. Não é o X da questão aqui. Vai falar sobre essas imagens de escultura, né? Esses deuses que foram mencionados, coisas que desagradam a Deus. Agora imagina Deus na posição do Criador, cuidando do seu povo, zelando, fazendo tudo e vendo a sua criatura trocando a sua glória. Deus ainda não tinha saído aqui. Mas ele falou, olha, vocês, para que me afastem do meu santuário, está em Ezequiel 8:6. Vocês estão querendo me afastar, né? Havia ídolos, esculturas de vários répteis, animais abomináveis. A importância de lembrar também aqui, eu falei sobre a zolatria, né, que significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, né, eram típica deles, porque os egípcios associavam a figura de Deus, dos deuses, aos animais, como eles fossem recipientes, né, da glória dos deuses. Eu até coloquei aqui. Tudo isso dentro da casa do Senhor. E o pior ainda, eram os próprios anciões, líderes do povo, que conduziam essa adoração pagã e essa mistura ainda com incenso. Era literalmente uma salada de fruta. É o sincretismo hoje, né? É o sincretismo religioso que já havia naquele tempo, né? Trocaram a glória de Deus por uma glória efêmera. As nações praticarem era uma coisa, agora Israel e ainda dentro do templo, no oculto... Você tocou num cerne da questão agora. Não, e tem algo interessante. Deus fala o seguinte, eu até anotei aqui, ó. Deus falou ainda mais, né, que isso ainda era pouco perto do que eles ainda iam fazer. Eu fico imaginando o que era que eles iam fazer. Só a misericórdia de Deus, né? Isso era pouco perto do que eles ainda iam fazer. Deus já estava deslumbrando o futuro, né? Falando, né? Aí é uma visão futurista, né? Lógico, né? Deus trabalha dentro dessa área, Deus conhece o passado. Por que Deus conhece o passado? Mas nós não conhecemos nem todo o nosso passado.
A gente se esquece de coisas e Deus nos faz lembrar de coisas do passado. Ó, lembra? Ele fala assim, lembra de onde caíste? Né? Lembra, você caiu, Deus conhece o nosso traz presente. a memória, lembra? Te traz a memória né? que tu foi perdido. E Deus conhece o nosso futuro, né? Para nos guardar. Por isso que às vezes o não de Deus é algo maravilhoso para nós, porque Ele conhece a condução da nossa Ele vida. sabe a melhor forma, né? Só para acrescentar, o pastor, Por favor. posso, pastor? Pode. Ele falou sobre o buraco e minha cabeça começa a vagar aqui já. O pastor falou sobre... ele levou a um buraco, é isso, né? Isso. Levou um Ele buraco. vai dizer no versículo 7, né? Então olhei e eis que havia um buraco na parede. Tá, o Espírito de Deus levou ele até o buraco. Agora olhe, veja, ele olhou, agora cave. E tem uma porta. O que eu quero dizer? Eu quero aplicar isso na nossa vida. Sim. O Espírito Santo leva-nos a procurar em nós buracos e faz assim, olha, cave que tem coisa que não está legal na sua vida. Vai ter uma porta. Lá dentro. É lá dentro, é oculto, que eu não me agrado. Então isso aplica para a nossa vida. Não é que nós temos que, o Espírito Santo nos leva, agora é contigo, está aqui, ó, só que você tem que cavar. A gente vai cavar, tem sacrifício, né? Porque causa suor, causa dor. Então o Espírito Santo ele faz assim conosco. É que o evangelho de Cristo é um evangelho de confronto, né? De isso, transformação. isso. E não tem como ficar do mesmo jeito, né? Fazendo coisas. Renúncia. Exato. A gente lembra O problema maior é renúncia. A gente lembra do capítulo 7 de Juízes, né? Acã vai lá, pega coisas pequenas, né? Não é o assunto em apreço, mas esconde dentro da sua tenda e o fim que deu a ele, toda a sua casa e os seus, né? Então, assim, dentro dessas abominações, você citou o versículo 11, eu vou dirigir agora ao presbítero Davi, vai falar dos 70 homens, dos anciãos ali. E esses homens, eles foram escolhidos por Deus para guiar o seu povo. Era essa a proposta, né? E agora, guiar o seu povo contra as abominações, tais como idolatria e essa que havia sendo praticada. É isso, irmão Davi? Isso mesmo. Então eles eram escolhidos para isso. E agora? Eu tava pesquisando e ninguém chega a um consenso. Os estudiosos não chegam a consenso. Né? Que eu falei no começo, você era sacerdotes e tal, mas o pastor Fábio colocou, e eu concordo com ele, era uma representatividade. Era uma representatividade que se encontra no... Era um alto escalão, né? Isso, em Números parece. 11, 16. Que quando Deus usou Moisés, separa 70 anciões. Homens idosos, né? Idôneos, que até a Septuaginta coloca como presbíteros, né? Hoje o presbitério é questão de idoneidade e tal. Né? E o que me chama mais atenção é que entre eles, como já foi comentado no bloco anterior, se encontrava quem? Jazanias. Né? Foi falado aqui que ele era um líder carismático e influente, filho de Zafã, escriba do rei, conforme 2 Reis, 22, 3 ao 7. Mas o que me chama a atenção, se nós observarmos, a família de Zafã era uma família temente a Deus. Só que quando cai em Jazanias, não. Né? Até tem um irmão dele, se não me chama em memória, Gemalias, que pede para que poupe acho que os rolos ou a vida de Jeremias, não me recordo, porque é uma família temente a Deus. Né? Então, acredito que tinha na Babilônia, como não havia rei para os exilados, acho que a comunidade judaica, então, eles reuniram e colocaram 70. Pode ver que no capítulo 8, verso 1, Ezequiel estava sentado diante dos anciãos. Isso. Exatamente. Então eles tinham uma representatividade muito grande, né? Então, como não tinha rei, talvez se entenda isso, que eles separaram 70 para comunicar alguma situação aos líderes, né, os coordenadores da Babilônia que regiam aquela parte, né? Em terceiro, só que eles haviam também se corrompido. Aqueles em que a nação devia se inspirar, aqueles em que a nação devia se apoiar, pedir conselho, estavam diante de quem? Dos 70, que estavam diante das imagens, com incensário, pedindo orientação, porque oração nada mais, nada menos, é uma conversa com Deus, e na maioria das vezes são orientações, né? Claro que primeiro é gratidão, mas também nós temos as orações
pedindo aconselhamento, orientação. Então, eles estavam pedindo a quem? Aqueles que estavam se prostituindo, né? Fazendo a zolatria, como foi comentado aqui. Eles estavam intercedendo com o necessário, como eu já disse. Em terceiro, que é assim, eles estavam tão confiantes naquilo, que eles perderam a percepção de onde eles estavam, que era dentro do templo, né? E diziam um para os outros, não tem problema, não faz mal, porque Deus não nos vê. Eles compararam Deus Yahvé com os deuses babilônicos, que eram deuses que não tinham o que nosso Deus tinha. O que é? Onisciência. E Deus já havia destronado eles lá atrás, né? Ah, ele está falando lá do Egito? Exato. Exatamente. Então, eles comparam Deus a esses deuses. E Deus é jamais incomparado. Deus tem um atributo absoluto que é dele, que é a onipresença e sua onisciência. Que onisciência é o conhecimento de todas as coisas, né? E para me encerrar aqui, meus pastores, nós como líderes somos um exemplo, nós somos o exemplo principal para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor, né? É interessante que como cai sobre os ombros dos líderes, dos pastores, dos dirigentes de congregação, do superintendente, do professor, essa responsabilidade de exemplo. Porque a membresia, ele vê em nós algo que eles se espelham e querem ser, né? Até Oséias, no capítulo 4, verso 8 e 9, fala que os sacerdotes tinham prazer em fazer o povo pecar. Eles tinham prazer de fazer o povo pecar. Eles se alimentavam disso. Por isso que o povo estava sendo destruído. Então, nós como líderes do Senhor, sacerdócio real do Senhor, nós temos que ter o exemplo, né? Então, o professor é bem frisar isso, né? Para os alunos. Não é somente uma boa mensagem, uma boa aula, não, mas sim o compromisso é uma carta lida. Exato, a carta lida, isso é importantíssimo. Porque não adianta eu chegar lá como professora na minha congregação e falar coisas da lição e os alunos, bem prático, né? Olhando lá para mim e falando assim, não, meu irmão Davi, não é bem assim que se age. Então, é assim, irmãos. Então, nós como líderes, nós temos que dar o exemplo. Aquele velho adágio, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe para a igreja. Pelo menos não deve. Não deve. Para a liderança ou eclesiástica hoje, né? O presbítero Davi disse um negócio interessante no começo da sua fala, e eu queria só mencionar aqui para a gente não perder. Na visão de Ezequiel, quando Deus fala com ele, Deus falou para ele o seguinte, ó, os anciões, eles estão desviando o povo que já está desviado, e aqueles que não estão desviando também. Olha o peso. Então, assim, ó, os que estão desviados, eles continuam desviando. E aqueles que não estão vão se desviar também. Porque o ensino partia deles ali. Oséias comentou, a orientação. Oséias comentou diz que assim é o povo, assim é o sacerdócio. O reflexo. É o reflexo. É o reflexo, né? É interessante olhar para isso e estamos aí trabalhando a terceira aula do quarto trimestre de 2022, falando sobre essas abominações, sobre a visão de Ezequiel, falamos sobre a primeira parte das abominações, agora a segunda parte. Eu já vou dirigir a você, irmão Davi, essa segunda parte já, a primeira pergunta aqui, que é interessantíssima, porque vai falar de Tamuz, né? Que era um deus de origem babilônica, que estava relacionado à fertilidade, e a situação do templo em Jerusalém, aquela questão de estar virado, adorando o Deus Sol de costa para o templo, é por uma questão geográfica ali, né? O templo, ele estava para o Oriente, né? Ou melhor, o templo estava para o Oriente, né? Então alguém que ia adorar o Sol tinha que ficar de costas, porque o Sol estava ao contrário, né? E essa questão de ficar de costas, ele vai tratar nesse ponto 2, nesse ritual a Tamuz e os adoradores do Sol, né? Então já vamos dar sequência aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu quero ser bem breve por causa do tempo, pastor. Porque já foi falado bastante coisa, né? Só quero deixar bem frisado, e é bom aos superintendentes, professores, buscarem esse entendimento, que Tamuz é o deus da fertilidade, e está bem colocado na lição e no livro de apoio. Ele é o deus da fertilidade e deus da vegetação e dos rebanhos. Fertilidade, porque pega a vegetação, e logo os rebanhos. Tá? Ele é comparado a Adonis, do deus grego.
e também a Osíris, ao deus egípcio. Se você pegar todas as potestades malignas, desde o princípio, elas só mudaram de nome, continuaram sendo adorados. E se nós pegarmos hoje em religiões afrodescendentes, elas não mudam muita coisa não, são as mesmas coisas, só mudaram os seus nomes. Tá? Adonis, na mitologia grega, ele foi filho, né, de um incesto do seu pai, que eu não me recordo quais são o pai e a filha, mas ele era dentro da mitologia grega, ele era um belo rapaz, e as deusas se apaixonaram por ele. A deusa Afrodite e a Perséfone, que era a mulher de Hades. Né? Então, só para os irmãos entenderem, para Tamuz, ele morria e ficava 6 meses no submundo sumério. Né? Do submundo, da mitologia suméria. Adonis é a mesma coisa. Porque ele ficava 6 meses com Perséfone e 6 meses com Afrodite. Por isso que essa mudança. E quando ele vinha, ele trazia aquela fertilidade. Isso que dava a entender. Se nós observarmos as mulheres carpideiras, ritualistas, ali, estavam orando a esse Deus, pedindo para que ele ressuscitasse e trazesse novamente, né, a fertilidade e a renovação. Então nós temos que entender isso. E Osíris, nada mais, nada menos, era a encarnação de Faraó. Não, Faraó era a encarnação viva de Osíris, que também Osíris também morreu também e voltava. E assim, então pode ver que tem a mesma ideologia, a mesma ideia, não muda muita coisa. Já coloquei a crença aqui babilônica, né, que é semelhante à crença grega e também à crença egípcia, né? Havia um culto sincrético, né, estabelecido em Judá com consentimento e acordo sacerdotal ou dos anciões dentro do templo. Deus, o Senhor colocou uma questão, né, que até então não era adorado dentro do templo, mas a partir que Manassés colocou a história dentro, abriu brecha, né, a gente tem costume de dizer que deu legitimidade para que parece que Satanás atua mais ainda, né? Então, também o Deus Sol, como eu já falei, é Ra. Só que Ra também é Osíris, o Deus Sol, que é adorado pelos egípcios, o maior Deus egípcio. Né? Também foi vencido pelo nosso Deus lá no livro de Êxodo, né? Que transformou tudo em trevas, tudo em escuridão. Deus estava mostrando, ó, Ra não vai subir hoje. Ra não sobe. O poder está na minha mão. Exatamente. Então eles estavam de costa negando a Deus. Dizendo, nós não precisamos de você mais. Nós temos alguém em que nós colocarmos, né, direcionarmos a nossa oração. Pode ver que eles estão de costa, nós podemos entender talvez de joelhos dobrados adorando o sol. A nossa adoração está direcionada ao sol. Né? Então assim, as coisas que nós temos que entender, que a nossa adoração tem que estar direcionada ao nosso Deus. Né? E eles sempre adoravam voltados para o templo, né? Então de costas estavam exato, as boa, costas. pastor. Muito Tem boa a essa sua preocupação, colocação. né? Porque eles entravam, né? Uhum. Interessante que quando o judeu ele adorava o Senhor, o judeu nato, né? Que era nascido judeu mesmo, ele poderia ficar de frente, próximo aos pórticos do templo. Enquanto o gentil tinha a parte dele e as mulheres a parte deles, mas eles não. Pode ver que as mulheres estão ao lado, né? Elas estão ao lado. Só que eles estão de frente, mas de frente não. Eles estão diante, mas de costa. Então o judeu, quando adorava o Senhor, Deus e Yahvé, eles ficavam de frente, mas... No caso de Daniel, né? Também, né? Cativo, ele sempre na oração dele era voltado para Jerusalém e o templo, né? Então é interessante esses pontos, olhar para isso. Pastor Fábio, essa questão, nós estamos falando bastante dos anciãos aqui, né? E segundo ponto aqui, falando sobre as abominações, vai trazer esses anciãos na casa do profeta. E há um versículo no capítulo 7 e verso 26 do profeta Ezequiel, que vai dizer assim, virá miséria sobre miséria e um rumor após outro. Aí vai dizer assim, buscarão visões de profetas, do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. E aí o 8.1 vai dizer que os anciãos estavam na casa de Ezequiel. Então, sobre esses anciãos,
eles exerciam autoridade, já foi citado aqui, porque faltava um rei, né? O rei estava também cativo. E eles vinham com frequência à casa do profeta. E há alguns que afirmam que eles estavam fazendo especulações ali e não faziam parte da ala dos fiéis. O que o senhor nos diz aqui, pastor Fábio? Bom, vamos lá. Agora nós já estamos falando, já trazendo um comentário de um capítulo anterior, que é o capítulo 7, né? Nós abordamos na lição passada, que vai falar sobre o fim, né? Nós já estamos pegando um contexto que, vamos dizer assim, eles já não estão em Jerusalém, embora vai comentar lá também, mas eles já estão na região da Babilônia, ali, né? Dentro do povo. Bem me parece, pastor, que esses anciões, eles exerciam sim muita autoridade sobre o povo, sobre os exilados, né? Pelo fato de não haver uma liderança, o texto vai dizer que não havia uma liderança espiritual frente ao povo. Então eles exerciam, com certeza, alguma influência. Também aqui o rei Joaquim estava exilado na Babilônia, era o período que ele já estava ali, né? Estava na condição de prisioneiro, né? Não era escravo, mas era um prisioneiro no palácio. Você fica aí, né? Não vai, não sai, não volta, mas também não me enche a paciência. Então fica aí, porque senão, né, o negócio era estreito. Não era brincadeira não, né? Mas você era o rei de lá. Não, mas você tem que ficar aqui, né? Eu não vou te consumir, mas você fica aqui e tal. Então, mas eu estava vendo que só após a morte de Nabucodonosor, né, mais ou menos ali mais de 20 anos depois, que assume esse Evil-Merodach, né, que sucedeu o trono, ele mandou libertar aqui Joaquim da prisão, né, e manda mudar as suas roupas ali de presidiário. Então, nesse ponto, a gente também vê aqui a história, os fatos aqui vem mostrar para nós, que esses anciões, de fato parece que esses anciões eles eram fiéis, né, ao Senhor, né, e que eles não eram fiéis ao Senhor, muito menos às leis. Só que eles vinham até Ezequiel para buscar informação. Não sei se eles vinham para trazer para alguém ou eles vinham para se informar, né? Eles vinham para trazer essa questão, né? Buscavam Ezequiel apenas para informações. Mas aqui entra, no caso aqui, entra uma forte repreensão do Senhor a eles, né? Nesse ponto aqui onde Deus entra com uma repreensão com esses anciões, e eu acho que nessa questão de repreensão, eles não estavam sendo tão fiéis a Deus como era a vontade do Senhor, porque a gente pode ver no capítulo 14 de Ezequiel, né, a partir do versículo 1, eu quero ler aqui 5 versículos, né, aqui a gente pode citar uma forte repreensão do Senhor a eles. Está em Ezequiel, no capítulo 14, do versículo 1 ao 5, onde diz assim, ó, e vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, né, se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra, aqui Ezequiel está falando, né? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantam os seus ídolos no seu coração. Ó, estavam levantando ídolos não só na dentro dele, mas o pior não é o que está externo, o problema é o que está dentro da gente. Deus conhece o nosso coração também, né? Levanta os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da tua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Porque eles estavam interrogando ou tirando informações de Ezequiel acerca do que estava acontecendo. Portanto, fala estes, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da tua face, e vier ao profeta, e eu, o Senhor, vindo ele, né, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel, né, apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ele está dizendo o seguinte, ó, comigo eles não estão não, ainda não, mas eu tenho algo que eu preciso fazer. É difícil, pastor, a gente trazer às vezes uma explicação exata, porque são visões complexas, né? E a gente vê que tem estudiosos que eles se debruçam em cima apenas do livro de Ezequiel e levam, né, anos para trazer um breve relato. A gente tem aqui o livro do pastor Mateus Soares, que a gente vê que ele demorou mais ou menos 11 anos para trazer relatos, né, sobre esses escritores, sobre esses personagens bíblicos. Mas o que a gente percebe aqui é o fato do que esses anciões que estão sendo mencionados aqui, né, eles não estavam
né? Eles queriam exercer autoridade sobre o povo, sobre os exilados, né? Pelo fato de não haver uma liderança, mas Deus não estava aprovando isso. Deus não estava aprovando, porque Deus usa aqui uma palavra de correção, né? Fala assim, ó, o castigo dos idólatras. Havia idolatria não só no exterior, mas havia idolatria no coração deles, né? E isso é algo que desagradava a Deus, né? Não é diferente dos nossos dias. Quem sabe você não tem idolatria dentro da sua casa, né? Dentro do lugar. Mas às vezes tem uma idolatria que está dentro do seu coração. E é isso que Deus fala para você, tire. Isso é mais forte. O castigo virá. É porque quando está dentro do coração muda tudo, né? Aí ele vai dar direção, né? Eu penso assim, antes de ser o exterior, o interior já está corrompido. É forte o que o senhor leu aí. Porque até então nem eu tinha percebido. Levantaste ídolos em seus corações. Porque o coração é onde procede as saídas da vida, diz a Bíblia. É dali que sai. Por isso que Deus falou através de Jeremias, viu? Esse coração de pedra. Porque Deus também usou Jeremias falando sobre isso. Esse coração de pedra de vocês, haverá um tempo que será coração de carne. Provérbios vai dizer, né? Que tudo deve se guardar, guarda o teu coração. Sobretudo, você deve guarda o teu coração, né? Procede as saídas da vida. Davi não disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar. Eles não estavam guardando a palavra de Deus, não. Eles estavam, além de práticas abomináveis externas, o coração já estava corrompido. Se eles tinham essa palavra de Davi guardar no coração, dá para entender que é como algo que guarda um tesouro. Eles nem prestaram atenção para isso. Trocaram a palavra que é o tesouro pelos ídolos. Isso é verdade. Não, e aqui é que a gente não vai entrar, mas a partir do versículo 12, né, do mesmo capítulo 14, aí entra a justiça de Deus e entra o castigo de Deus. Para uma próxima aula. Nós vamos trabalhar esse ponto aí, né? A você que está nos assistindo, nós estamos trabalhando a terceira lição do quarto trimestre, as abominações do templo. Pensamos sobre a visão, sobre as abominações, parte 1 e parte 2, olhando para esse contexto, né, e da visão, a segunda visão que Ezequiel teve, e o que nós aprendemos aqui? Essas 4 cenas, né, desse pecado cultico que a conclusão nos traz. A primeira cena é a imagem de ciúmes, né? A segunda cena é o culto a animais e répteis. A terceira cena, o ritual a Tamuz. E a quarta cena, a adoração ao sol. Então, ele vai trazer essas 4. O que nós aprendemos? Que um Deus santo não tolera pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. E no caso aqui hoje comentado pelo pastor Fábio, pelo presbítero Davi, não só a idolatria externa, mas a idolatria que está no coração, Deus exige fidelidade por inteiro. Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, verso 23, vai dizer: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito interno, alma e corpo, ou seja, de dentro para fora, sejam plenamente santificados. Então, é essa a ideia. Quero agradecer uma vez mais o presbítero Davi. Obrigado, pastor. Deus te abençoe por estar conosco aqui hoje, comentando, e de muita valia os comentários. É uma bênção poder ouvi-lo. Pastor Fábio, amém. Deus abençoe, que Deus os prospere. E a você que esteve conosco durante essa programação, a nossa palavra de gratidão, convidando para que você acesse através do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar essa programação, e também aqui através da TV Mão Amiga, às terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas, essa programação vai ao ar e nós convidamos você a estar assistindo. Nós queremos agora dirigir uma palavra de oração, deixando antes, porém, o convite para a próxima lição, que aí nós vamos tratar quando a glória de Deus, ou quando se vai a glória de Deus, que é a quarta lição. Aí vai ser mais chocante um pouquinho, né? Nós vamos agora dirigir uma palavra de oração, abençoando a tua vida, agradecido pela sua audiência. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento, pela vida, Senhor, de todos aqueles que estão nos assistindo. Sim, Senhor, eu quero em especial que o Senhor abençoe aquele que foi tocado pelo Teu Espírito Santo através dos comentários feitos aqui pelo pastor Fábio, o presbítero Davi, e está agora tomando uma atitude de mudança. Pai, eu também peço a Tua bênção sobre a TV Mão Amiga, nosso diretor de comunicação, evangelista Daniel e toda a sua equipe, sobre nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva, toda a diretoria, bem como todo o nosso campo eclesiástico e todos aqueles que estão sendo alcançados e serão alcançados através dessa programação.
Pai, nós oramos rogando essas bênçãos e as suas misericórdias em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.